A paz do Senhor, meus irmãos. Dá um zoom ali para mim, Danilo, faz favor. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos, irmãos, mais uma vez reunidos em torno, irmãos, de ouvirmos a palavra de Deus. Graças damos a Deus, irmãos, por esta gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar entrando na tua casa através desta live e vocês estarem entrando na minha casa, pois é um grande prazer e uma alegria poder já ver os irmãos aí esperando, participando da live. Alguns já estavam me ligando, irmãos, para saber se faríamos o culto ou não. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Nós vamos fazer um culto, irmãos, breve, um culto um tanto reduzido, porém, irmãos, nós iremos fazer um culto dinâmico, mas cumprindo o propósito do nosso coração de celebrar ao nosso Deus este dia, irmãos, que é intitulado a Páscoa do Senhor. Nós bem sabemos, irmãos, que este dia é um marco, um memorial eterno, ordenado por Deus a Moisés, e de lá para cá, irmãos, nós viemos celebrando a Páscoa com o povo judeu, e hoje, irmãos, a igreja celebra com a ceia do Senhor. E nós, irmãos, queremos então participar com os irmãos deste culto. Deixa eu tentar aqui agilizar para você aí, ficar mais fácil para você a participação deste culto, que você deixe próximo de você aí um pão, um copo de suco, um para cada um daqueles da família que irão participar desta celebração. Você deixa aí a porte de mão, porque nós estaremos orando pelo pão logo mais, estaremos cantando 2 estrofes de um hino, e depois nós vamos orar pelo cálice e vamos também, irmãos, cantar mais 2 estrofes do mesmo hino. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 456, vamos ouvir uma palavra, e aí então nós entraremos na celebração da nossa ceia virtual. Mas a ceia, irmãos, ela é um cumprimento da justiça de Deus para que nós, irmãos, façamos isso em memória de Cristo Jesus. Participar da Santa Ceia é um privilégio. Nós bem sabemos, irmãos, que a determinação do nosso pastor setorial, também a determinação do nosso pastor presidente, foi que não houvesse Santa Ceia em nenhuma das nossas congregações. E nós, irmãos, estamos respeitando esta orientação, mas eu vou celebrar a ceia aqui na minha casa, com a minha família, e você que desejar, faça isso aí na sua casa com a sua família. Uma vez que nós consagrarmos o pão, uma vez que nós consagrarmos o suco, você participará disso, beberá até o final, comerá até o final, e depois, irmãos, nós vamos agradecer a Deus e estaremos assim cumprindo, irmãos, a nossa celebração diante do Senhor. Eu quero, meus amados, queridos irmãos, convidar a todos vocês a fazer uma leitura na palavra de Deus no livro de Êxodo, livro do Êxodo. Eu quero que os irmãos que têm a sua Bíblia aí, abram a sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, no capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas alguns versículos para ganharmos tempo. Versículo de número 5, a partir do versículo de número 5, capítulo 11 de Êxodo, diz assim: todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva que está de trás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as tuas pisadas. Depois disso eu sairei
Saiu Moisés da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 12 ainda, versículo de número 12 a seguir. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto eterno. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala acerca de uma promessa que Deus faz a Abraão, quando ele, lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 13, Deus diz a Abraão que faria dele uma grande nação. Esta promessa começa a ser cumprida com o nascimento de Isaac. Isaac gera Jacó, Jacó gera as 12 tribos de Israel. Destas 12 tribos, um dos patriarcas é José, aquele moço que conhecemos como José no Egito. José desce ao Egito porque é vendido pelos seus irmãos a um grupo de ismaelitas que, por sua vez, revendem José lá no Egito para Potifar, um homem que era responsável pela guarda de Faraó. Este José, a Bíblia diz que ele habita no Egito até que ele venha interpretar os sonhos de Faraó. Quando ele interpreta os sonhos de Faraó, ele se assenta como governador do Egito, e ali começa a se cumprir a promessa de Deus feita a Abraão, lá no capítulo de número 15 de Gênesis, quando ele diz a Abraão: a sua terra, a sua parentela será peregrina sobre a terra e será levada cativo por 400 anos. 4 gerações se passará debaixo da servidão, até que eu venha executar juízo por sobre esta nação. Pois bem, esta nação era o próprio Egito, que uma vez José se instalando no Egito, a sua família descendo para buscar provisão, logo se instalariam ali no Egito. José como governador do Egito, cerca de 30 anos se passam, José vem a morrer. José diz assim àquele povo: olha, nós viveremos aqui, mas quando sairmos daqui, nem os meus ossos vocês deixem nessa terra, levem consigo para que seja enterrado na terra que Deus nos prometeu aos nossos pais por promessa. A Bíblia diz então que depois de 30 anos, este povo que está alojado ali no Egito já não era mais o número de 72 pessoas, mas já estavam perto de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz então que o faraó que se levanta diz: eu não conheço esse povo, e este povo é muito mais numeroso do que o nosso povo, e por certo eles são mais fortes também. Façamos o seguinte: vamos escravizá-los, para que porventura eles não se voltem contra nós e roubem de nós a nossa terra. A Bíblia diz então que este faraó começa a perseguir este povo, começa, irmãos, a dar para eles serviços braçais pesados, ao ponto de escravizá-los, e debaixo de açoite, de vergonha e de dor, todos os dias eles acordam pisando no barro, amassando palha, fazendo tijolos para a construção dos monumentos do Egito. A Bíblia vai dizer, irmãos,
que esta situação se estende por 400 anos. Cerca de 400 anos, Israel está debaixo de servidão, de vergonha, de dor. O gemido de Israel chega aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque Faraó é tão cruel para com a nação de Israel, que o plano de Faraó é destruí-los, é inibi-los, é impedi-los de crescer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus está, irmãos, à frente do seu povo, alguém pode fazer e tramar o plano que bem entender, pois as promessas de Deus sobre a vida daqueles que Ele tem chamado jamais cairá por terra. A Bíblia diz que este Faraó aumenta o serviço deste povo. Agora, além de amassar o barro, tem que colher a palha. Ele vê que o povo não para de crescer, que o povo está forte. Ele reduz a alimentação. Ele vê que mesmo assim o povo se multiplica de forma maravilhosa. Ele chama as parteiras e diz assim: quando as hebreias forem dar à luz, vocês vão até lá e matem os filhos homens. Elas, temendo ao Senhor, não fazem conforme a voz de Faraó. Guardam no seu coração o temor, e aí elas vão até a presença de Faraó quando convocada, e o Faraó diz assim: olha, o que é que acontece? Os filhos deles estão nascendo e se proliferando. E elas dizem assim: as hebreias são fortes, elas são espertas. Quando nós chegamos para fazer o parto, elas já estão com os filhos nas mãos. Você é um povo forte, irmão. Você é um povo fértil. O inimigo tenta por todas as obras tentar frear as ações do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas saiba que o Espírito de Deus é quem faz frutificar o seu povo e fortalece o seu povo, tornando cada um de nós férteis na presença do Senhor. A Bíblia diz que então este plano de Faraó cai por terra. Ele faz um decreto e manda matar todos os filhos primogênitos, todos os filhos nascidos homem na casa dos hebreus. Porém, irmãos, o Senhor efetua um grande livramento por uma mulher chamada Joquebede, que pega o seu filho e coloca dentro de um cesto, ali todo protegido, joga na água do Nilo, e estas águas levam o cesto até a presença da filha de Faraó, que está se banhando. Quando ela abre o cesto, ela olha o semblante do menino, ela se compadece do garoto, pois o menino, a Bíblia diz que era muito bonito e formoso. Ela leva para casa e começa a cuidar do menino, e o menino agora está sendo chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés, que nasce hebreu, era tudo para ser o escravo dentro do Egito, agora está protegido nas mãos daquele que tem o maior poder bélico sobre a face da terra, que é o próprio Faraó. Aquele que tramou, planejou para destruir e exterminar o povo, agora estava protegendo aquele que seria levantado por Deus como o libertador de Israel. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. O texto que nós lemos diz que o Senhor efetuaria justiça e juízo contra a nação do Egito, levando a eles, irmãos, a ruína e a vergonha. O juízo seria contra Faraó e contra os seus deuses. O Senhor é aquele, irmãos, que se levanta para desfazer as obras do mal. A Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Por isso, amado e querido irmão, quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos observar que a promessa de Deus começa a ser cumprida na vida de Moisés. Aos 40 anos de idade, ele tem um incidente na terra do Egito. Ele mata um soldado para livrar um dos seus patrícios. E agora então ele tem que deixar a terra do Egito. Está com 40 anos, vai para Padã Arã. Lá ele encontra o seu sogro por nome de Jetro. Jetro era um sacerdote com quem ele casa com uma das suas filhas. 40 anos mais, ele aprende tudo acerca da palavra de Deus, do temor do Senhor. Ele tem um encontro com Deus lá no Monte Horebe,
onde ele vê a sarça ardendo e Deus ali, irmãos, transfigurado no meio daquele fogo, fala com Moisés, dizendo a ele: Moisés, volta à terra do Egito, porque eu tenho te levantado como um Messias, o Salvador de Israel. Você vai voltar e vai dizer a Faraó que ele precisa deixar o meu povo ir a caminho do deserto para que me adorem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Moisés, temendo por certo, ele diz: Senhor, quem sou eu para que vá até eles? E chegando lá, vão me perguntar quem foi que te enviou. Você diga, Moisés, você diga: eu sou, te enviou, porque o nosso Deus é, e isso é o bastante. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. A Bíblia diz então que aqui começa a execução do plano de Deus para a libertação de Israel. O juízo de Deus desceria sobre a nação do Egito para ali, irmãos, trazer juízo contra os falsos deuses dos egípcios. A falsa religião egípcia iria cair por terra. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Nós temos visto, irmãos, a mão de Deus agindo, a mão de Deus trabalhando em favor da sua igreja, e muitos são aqueles que têm se levantado para tentar impedir o trabalho da igreja. Mas nós aqui estamos reunidos como uma voz de Deus para dizer que o Senhor está à frente do seu povo e não há o que temer no nosso coração. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia então vai dizer, irmãos, que Moisés se apresenta à presença de Faraó. E quando ele chega na presença de Faraó, de maneira até amigável, ele tenta dizer a Faraó: deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. E ele diz assim: por que eu deixaria o povo ir? Quem é você para dizer o que é que eu tenho que fazer? Ele diz assim: eu sou enviado de Deus, o eu sou me enviou a vós. E assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir a caminho do deserto para que me adorem. E ele diz assim: não, nós não deixaremos. Que sinais você tem de que este Deus te enviou? Ele coloca as mãos no peito e a mão sai leprosa. Ele coloca novamente a mão no peito e a mão sai purificada. Aqueles homens ficam, irmãos, admirados com aquilo, mas os sábios do Egito dizem alguma coisa ao Faraó que faz ele crer que aquilo era um mero truque. Então ele diz assim: é só isso que você tem? Ele pega o cajado nas mãos, joga no chão, o cajado se transforma numa grande serpente. Os magos encantadores do Egito pegam os seus cajados e fazem a mesma coisa. Jogam no chão e aquilo se transforma em cobra. Mas a Bíblia diz que o cajado de Moisés, transformado em cobra, engole os cajados daqueles magos do Egito, mostrando desde já um sinal de que o poder do nosso Deus é maior do que qualquer outro encantamento sobre a face da terra. A Bíblia diz então que Moisés, ali nesta conversa com o Faraó, ele retoma o seu cajado nas mãos e os magos do Egito estão sem cajado. Isto é, Deus estava mostrando que o Egito perderia a sua direção, mas que o povo de Israel continuaria sob o controle e a autoridade do nome do Senhor. A Bíblia diz então que Faraó diz: eu não vou deixar o povo ir. Moisés se retira e quando ele volta com uma proposta: Faraó, deixa o meu povo ir, porque senão o Senhor multiplicará as suas maravilhas aqui na terra do Egito. E ele diz: a primeira praga que Deus enviará para que você solte o povo será o sangue na água. Toda a água do Egito se converterá em sangue. E assim ele fez. Capítulo 7, versículo 14 ao 24 do livro de Êxodo. A praga do sangue. Perceba, meu amado e querido irmão, que tudo começa pelo sangue. O sangue foi o primeiro sinal do que Deus iria fazer sobre a terra do Egito. A Bíblia diz que estas pragas para o Egito, para Israel, maravilhas de Deus que estavam sendo proliferadas, multiplicadas. Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que o Egito tinha muitos deuses. O Egito tinha muitas crenças. Eles adoravam diversidade de deuses. Era um verdadeiro panteísmo. Os deuses do Egito, eles eram deuses
feitos imagem e semelhança de seres humanos, de animais ou de objetos. Eles criam, irmãos, que o próprio Nilo era um... Meu pai. Ô, meus irmãos, tem alguém nos ligando aqui. Evaldo, por favor, agora não. Deixa eu chamar ele aqui. Meus irmãos, e então a Bíblia diz que eles adoravam deuses, um verdadeiro panteão. Dá um zoomzinho ali, Danilo, por favor. Um verdadeiro panteão acontecia, meu irmão. Houve um probleminha aí, irmãos, mas nós já estamos retomando. Havia um verdadeiro panteão acontecendo. O Nilo para eles era um deus. O deus Nilo para eles, irmãos, era chamado de Hapi. Este deus Hapi era o próprio rio Nilo, aonde eles criam que este deus era o deus da fertilidade. Porém, irmãos, quando as águas se transformaram em sangue, a Bíblia diz, irmãos, que foi tão grande o fedor que tomou toda a terra do Egito. Os magos se apresentaram com jarras de água e disseram: não, nós podemos aqui purificar as águas. E toda a água limpa que existia dentro das caixas, dentro dos vasos, dentro dos potes, se transformaram também em sangue e eles não puderam fazer nada. Nós olhamos para a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo de número 8, do versículo 2 ao 14, a Bíblia fala, irmãos, que mais uma vez Moisés se apresenta perante Faraó e diz: deixa o meu povo ir. E quando ele diz: deixa o meu povo ir, Faraó diz assim: eu não deixarei. Ele diz assim: então virá uma nova praga, e desta vez o Egito será visitado por uma multidão de rãs. As rãs, meus irmãos, eram vistas pelo povo do Egito como a deusa Requete. A deusa Requete é uma deusa mulher com cabeça de rã. Esta deusa para eles era a deusa criadora, era aquela que tinha poder de criação. Agora, eles estão invadidos por rãs dentro dos quartos, dos banheiros, das cozinhas, dentro das panelas. Tudo estava tomado de rãs. E eles começam então a olhar para essa deusa Requete e dizer: ela está zangada conosco. Eles oram e as rãs não saem. Eles fazem os trabalhos deles e as rãs não se retiram. E só quando Moisés retorna e Faraó diz assim: tire as rãs de nós, eles então entendem, irmãos, que não era Requete que estava sobre o comando destas rãs, mas a mão de Deus havia se estendido sobre Israel e sobre o Egito. Aí então Moisés ora e as rãs vão embora. Ele fala: vai deixar o povo ir. E ali Faraó diz assim: não deixarei o povo ir. Vem uma terceira praga sobre a terra do Egito. Êxodo, no capítulo de número 8, versículo de número 16 ao 19. A Bíblia diz que Moisés pronuncia que piolhos tomariam os homens e os animais. E na mesma hora, todo o pó da face da terra se transformou em piolho e avançou sobre o ser humano e sobre os animais. Ficou insuportável a vivência naquele lugar. O que ele estava fazendo? Ele estava desfazendo o Deus Tote. O Deus Tote para eles era o Deus da sabedoria, era o Deus, irmãos, das magias, era o Deus da feitiçaria, era o Deus que dava conhecimento aos homens do Egito. Eles começam a buscar uma maneira de desfazer com que aqueles piolhos que saíram do pó de terra desaparecessem. Os magos ficam enlouquecidos e não conseguem resposta a Faraó e precisam, irmãos, sair envergonhados. O Deus Tote aqui é desbancado pelo poder do nosso Deus. E a conclusão que aqueles homens chegam é que este pó da terra transformado em piolhos não podia ser outra coisa senão o dedo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que Moisés então se dirige a Faraó dizendo: vai deixar o povo ir? E mais uma vez ele endurece o coração e ele diz assim: eu não deixarei o povo ir. Vem então uma quarta praga lançada sobre o Egito. Êxodo 8, no capítulo 8, versículo 20 a 22, Moisés diz assim: então as moscas invadirão a terra. Lá
no livro de Elias, nós percebemos que Baal Peor, senhor das moscas, ou Baal Zebub, era o deus das moscas. Era aquele que consumia todas as coisas, as apodrecidas, os mortos. E estas moscas começam, irmãos, a se multiplicar dentro do Egito de uma forma, irmãos, que não dá sossego. As moscas tampando toda a pele, o rosto, os olhos, os ouvidos. Todos eles ali perturbados, irmãos, cobertos de mosca. Historiadores chegam a dizer que Faraó e aqueles homens da corte passavam mel no corpo dos seus escravos para que eles pudessem ter um pouquinho de descanso. As moscas aglomeravam nos escravos e eles podiam ali, de uma certa forma, ter um pouquinho de descanso. Estas moscas, irmãos, traziam doenças, traziam bernes, colocavam ovos na criação e também nos homens. E isso trouxe muitas doenças. Eles chegaram a Moisés e disseram, tira isso de nós. E eles então foram lá, Moisés oraram. Moisés e Arão oraram e as moscas se retiraram. Moisés faz a pergunta, deixa o povo ir? E mais uma vez, agora Deus começa a endurecer o coração de Faraó. Perceba, meu irmão, que muitas vezes, quando nós endurecemos o coração, o mais perigoso desta situação é nós, irmãos, vivenciarmos a experiência do próprio Deus corroborar com o desejo que nós temos. Não endureça o seu coração ao ouvir a voz do Senhor ao falar contigo, louvado seja o nome de Jesus. As moscas estavam tomando todo lugar. Moisés ora, as moscas se retiram e estes deuses do Egito percebem que nada podem fazer contra o dedo de Deus. Lá em Gozém, onde os hebreus se reuniam, moravam, nenhuma mosca apareceu por lá. Nada do que aconteceu no Egito aconteceu na terra que os hebreus habitavam. Eu quero com isso dizer para você que na tua casa não chegará praga, não chegará mortandade, não chegará tribulação, porque Deus é aquele que lemos aqui, que fez diferença entre os egípcios e os hebreus, e o Senhor conhece aqueles que são seus. Deus há de guardar aqueles que são os seus servos, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz então que ele mais uma vez faz a pergunta, vai deixar o povo ir? E Faraó diz, não. Então ele manda uma peste sobre todos os animais do Egito. O gado pequeno, as ovelhas, as vacas, os cavalos, os animais domésticos, todos aqueles bichos começam a morrer. A peste se abate sobre eles, eles perdem peso, eles emagrecem e começam a tombar no pasto. Isto está em Êxodo no capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. A Bíblia vai dizer que eles então clamam a Apis e também ao deus Mênfis, que eram os deuses da fertilidade dos gados, porém nada pôde fazer. Os deuses, irmãos, que eram relacionados à fertilidade dos gados, como Mênfis, também tinha Hathor, que era um deus em forma de vaca, e também, irmãos, o Nut, que era um deus também que eles adoravam em forma de vaca. Talvez por isso, depois que o povo saiu do Egito, fizeram o bezerro de ouro. O costume vinha do Egito. E lá, irmãos, então eles perceberam que nem clamando a Mênfis, os gados não saravam, a fertilidade foi embora e os bichos estavam morrendo. Chamaram Moisés e disseram, tira esse mal de nós. Moisés mais uma vez ora, e depois que ora diz, você vai deixar o povo ir? Ele diz assim, eu não deixarei o povo ir. Quando então Moisés diz assim, então mais uma praga virá sobre vocês. E aí então começa a estourar tumores, chagas, furúnculos, foram estourando em todo o corpo daqueles homens do Egito. Que coisa terrível, irmãos, estava acontecendo com eles, e mesmo assim a dureza do coração destes homens era tamanha. A Bíblia diz que os magos começam a fazer receitas e buscar nos seus livros de sabedoria alguma coisa que pudesse se passar nesses ferimentos, e nada eles conseguiam para resolver o problema. Aí então os magos do Egito saem de cena, porque não tinham mais respostas para dar para Faraó. A Bíblia vai dizer então
que Moisés mais uma vez se apresenta, o faraó clama a ele e diz, tira esse mal de nós. Ele tira, ele ora e o mal vai embora. Faraó recebe a pergunta, vai deixar o povo ir? Ele diz assim, eu não deixarei. Então mandará uma 7ª praga, e esta praga será uma chuva de pedras, ou uma saraiva de fogo. Pedras, irmãos, que batiam no chão e queimavam. E nesta hora, irmãos, essas pedras vêm destruindo as telhas, vêm destruindo a plantação, vêm destruindo tudo que havia sobre o Egito, e ainda assim eles tinham que apagar o fogo que isso causava. Que coisa terrível, irmãos. O Egito então se dobra e começa a buscar Ísis e Osíris. Ísis é a deusa da água, Osíris é o deus do fogo. Eles estão clamando a estes deuses para que eles possam aplacar o fogo que causa estas pedras. Mas nem água do céu vem e nem o fogo se apaga. A Bíblia diz então que estes deuses caem por terra e eles estão envergonhados. Ainda, irmãos, Moisés se apresenta diante de Faraó e Faraó diz, olha, tira esse mal de nós. E Moisés então ora a Deus, o mal se retira e ele diz assim, e aí, vocês vão deixar o povo ir? E Faraó diz assim, eu não deixarei o povo ir. A Bíblia diz que mais uma vez, em Êxodo no capítulo 10, do versículo 1 ao 20, Moisés olha para Faraó e diz assim, então Deus enviará a 8ª praga. A 8ª praga é a praga dos gafanhotos. Esta praga dos gafanhotos, irmãos, veio como uma nuvem, foi saindo do ar e gafanhotos foi se multiplicando. Entraram pela lavoura, arrebentaram com os legumes, com as verduras, com tudo que havia de provisão no Egito, foi comendo tudo, destruindo tudo, uma nuvem inteira de gafanhotos que coordenadamente abatiam as plantações dos egípcios. Mas o que eu acho lindo em toda essa história é que lá em Gozém, na terra dos hebreus, havia luz, havia água fresca, havia mantimento, os animais estavam, irmãos, em perfeito estado. Como a Bíblia diz, eu vou mostrar e vou fazer diferença entre o egípcio e o hebreu, pois nem a língua de um cachorro vai se mover com todo este mal que vai passar por sobre a terra do Egito. Isto está dizendo, irmãos, que Deus guardará não só a nossa vida, mas tudo o que nos pertence está debaixo das potentes mãos do Senhor nosso Deus. Escute bem uma coisa, amado e querido irmão. Então chega a hora de Deus mostrar que mais uma vez os deuses do Egito nada podiam fazer, porque eles estão clamando, irmãos, ao Deus Shu. O Deus Shu é o Deus da água, e o Deus do ar, e o Deus Sequer é o Deus dos insetos, é um Deus em forma de inseto, um besouro. E eles estão clamando a estes deuses, e nada acontece, os gafanhotos não se retiram, a destruição é muito grande. A Bíblia diz então, irmãos, que Moisés se apresenta de novo diante do faraó, e ele diz assim, por favor, retira esta praga, ela está acabando com tudo. E Moisés então ora a Deus, e mais uma vez a praga vai embora. Moisés faz a pergunta cotidiana, deixa o meu povo ir? E o faraó, endurecido no coração, diz assim, eu não deixarei o seu povo ir. Irmãos, faraó era aquele que se intitulava um semideus, ou um deus pequeno, um deus com letra minúscula. Eles criam, irmãos, que a maior divindade do Egito era Ra, ou, em algumas traduções, Amon-Ra. A Bíblia diz que o próprio faraó se intitulava filho de Ra. Ra é o Deus Sol. Então, aqui, faraó é o filho do Sol. Então Deus olha e diz assim, chegou a hora de tratar com este faraó e mostrar para ele que ele não é Deus coisa nenhuma, e que até o sol foi eu quem criou e está sobre o meu domínio, é eu que ordeno, é eu que faço, é eu que dou ordem a todas as coisas, e todas as coisas se submetem pelo poder da minha palavra. Ele olha então, Moisés olha para aquele homem faraó cheio de soberba e arrogância, dizendo que não solta o povo, e ele diz assim, pois então virá a 9ª praga, e esta será trevas sobre a face da terra. Ao meio-dia era como a meia-noite, não adiantava acender lamparinas, porque as densas trevas haviam tomado a terra do Egito.
Aí eu pergunto, o que Faraó faz numa situação como essa? Ele não é o Deus Sol, porque ele não iluminou a terra. Deus Ra não estava presente, porque ele não se acendeu o sol do meio-dia e rompeu as trevas. Meu irmão, em meio a todas as trevas densas deste mundo, o Senhor tem guardado a minha e a sua vida debaixo do Pai das luzes, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz então que ele está desmoralizado. Faraó está abatido. Faraó mostrou para todo o Egito que ele não é filho do sol, coisa nenhuma, e que o sol não é Deus, coisa nenhuma, mas ambos são criaturas e criação do Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, o Deus que criou todas as coisas, céu e terra estão no comando das mãos de Deus. A Bíblia diz então que Moisés faz a pergunta novamente a Faraó: vai deixar o povo ir? Ele diz assim: eu não deixarei, e da próxima vez que eu ver a tua face, eu te matarei. Então Moisés vira para ele, e a Bíblia diz que Moisés estava irado, e diz assim: pois então da tua boca sairá a sentença. E Deus diz: diga para ele que eu vou descer na terra do Egito como um anjo destruidor. Vou passar por toda a terra do Egito, e todo o Egito perderá, e chorará, e pranteará a morte de todos os primogênitos do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele no seu trono, até o primogênito da serva que moe no moinho, até o primogênito de todos os animais morrerão. Porém, lá em Israel não acontecerá nada. Entre os hebreus da terra de Gesem, nem os cachorros, nenhum animal que estiver no quintal da casa do hebreu vai sentir este mal. Aí a Bíblia diz então que Deus ordena a Moisés que saísse dali, e o aviso estava dado. Ele vai então para a terra de Gozém, reúne com o povo hebreu e começa a dar as determinações que Deus havia dado. A Bíblia diz que Deus ordena a Moisés a que cada família pegasse um cordeiro de 1 ano, imaculado, um cordeiro que não tivesse sido contaminado, isto é, um cordeiro que não tivesse cruzado ainda, um cordeiro que não tivesse mancha, que não tivesse sarna, que não fosse ferido, um cordeiro, irmão, perfeito. Este cordeiro deveria ser levado para a casa de cada um dos seus servos, de cada um dos hebreus. Nesta casa o cordeiro seria cuidado, criado por toda a família por 14 dias. Engordariam o cordeiro, cuidariam do pelo, se apegariam ao cordeiro. E no 14º dia, o cordeiro seria imolado. E quando esse cordeiro fosse imolado, todo o sangue era para ser colocado numa vasilha, e com uma erva amarga chamada hisopo, era para se fazer o tipo de uma brocha, molhar no sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta da casa. E isto seria por sinal, para que quando o anjo destruidor descesse por toda a terra do Egito, o sangue que estivesse marcando a porta da casa, aquele anjo destruidor veria o sinal do sangue, passaria por cima desta casa e iria para a próxima casa. A casa que não tivesse o sangue marcado na porta, o anjo entraria e a morte visitaria os primogênitos daquela casa. A Bíblia diz que neste momento era para os hebreus permanecerem dentro da casa. A família tinha que estar reunida juntos dentro da mesma casa. Ninguém poderia pôr o pé para fora da porta. Isso te faz lembrar alguma coisa? Nós estamos todos reunidos nas nossas casas. Estamos aqui, irmãos, em confinamento. Nós não estamos pondo a face para o lado de fora, porque sabemos que lá fora existe um mal. Mas nos reunimos aqui para celebrar a Páscoa do Senhor, celebrarmos a ceia do Senhor até que Ele venha. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz que este cordeiro que foi morto precisava ser preparado, não cozido em água, não fervido, mas assado no fogo. Deveria se comer do cordeiro a cabeça, as pernas e a frissura. Era para comer o cordeiro inteiro.
Se a família fosse um pouco pequena para o cordeiro, chamassem o vizinho e reunissem na sua casa. Meus irmãos, aqui está a minha família, aí está a sua família. Nós fizemos aqui uma pequena ceia, onde vamos participar. Mas o importante da ceia é que o sangue do Cordeiro esteja sobre a minha e sobre a sua vida. É o sangue do Cordeiro é que faz toda a diferença. As pragas que se multiplicaram no Egito começaram com o sangue. A última praga vai ser também, irmãos, eliminada pelo sangue. O sangue que os primogênitos derramariam no Egito e o sangue do Cordeiro que está sendo derramado para a remissão dos pecados do povo hebreu. Este sangue que foi passado nos umbrais da porta aponta para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, versículo 29, que quando Jesus está vindo para ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, o João olha para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o nome santo de Jesus. O nosso Cordeiro Pascual, o nosso Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que derramou o sangue, não nos umbrais da porta, mas na cruz do Calvário, que marcou o madeiro com o seu sangue, marcou em nossas vidas um sinal. O sinal do sangue de Jesus Cristo está sobre mim, está sobre você. Você que é batizado nas águas, você que cumpriu a justiça de Deus, você que tem andado nos caminhos do Senhor e que há de participar da Santa Ceia neste momento, que você possa pegar este pão, beber deste cálice, alegrando-se no Senhor, fazendo isto em memória de Cristo Jesus, da sua morte, lembrando a sua morte, e mais do que isso, lembrando a sua ressurreição, a promessa de Cristo Jesus, que nos marcou e nos selou com o Espírito Santo de Deus, e nos levará às mansões celestiais, pelo seu decreto, pela sua vontade, assim o Senhor há de fazer para com a nossa vida. A Bíblia diz então que o anjo destruidor desce pela terra do Egito, vai passando por cima das casas. A casa que ele encontra o sangue marcado na verga da porta, ele passa para a próxima. Nenhum animal morreu do lado de fora, nenhum hebreu morreu do lado de dentro da casa. Lá fora havia choro, havia pranto, havia ranger de dentes, havia desespero, havia lamento, havia luto, havia perca na família de todo egípcio. Mas na casa do hebreu, a Bíblia diz que havia festa. Eles estavam comendo com cajado na mão, as malas prontas, as roupas bem vestidas, como alguém que já estava pronto para sair em viagem. Isto faz menção, irmãos, da brevidade da vinda de Cristo. Nós temos que estar prontos, irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor. Nós precisamos estar prontos, porque qualquer hora Ele brada nas nuvens do céu, chama o meu nome, chama o seu nome, e nós estaremos reunidos com Ele nas nuvens do céu, e nas mansões celestiais estaremos, irmãos, celebrando as bodas do Cordeiro, aonde o próprio Cristo há de servir a mesa gloriosa para cada um dos seus servos. Amados e queridos irmãos, que palavra gloriosa é essa? O Egito foi envergonhado, desbancado, os deuses egípcios foram, irmãos, todos destituídos, e a glória de Deus foi revelada àquela nação e a tantas outras nações. Há muitas vezes, irmãos, no nosso coração, o pensamento de que se nós estivermos presos, se estivermos cerceados da nossa liberdade, nós estamos aqui sucumbindo. Não. Israel, irmãos, estava se tornando uma poderosa nação dentro da nação mais poderosa da terra. Quem mais poderia guardar Israel de todos os ataques em volta, senão a nação do faraó? Enquanto ele escravizava, ele pensava que destruía, mas ele estava fortalecendo o povo. Neste cativeiro que nós estamos passando, irmãos,
Deus está fortalecendo a igreja, sabe por quê? Porque ela está estabelecendo a comunhão na família, ela está unindo os filhos, os pais que há muito tempo não andavam juntos, não sentavam juntos, não faziam os cultos dentro das casas, se perdeu este costume, mas através deste processo, Deus está restabelecendo a sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus vai abençoar a sua família, Deus vai prosperar a tua casa, tudo que é teu, Deus vai trazer de volta. Sabe por quê? Porque dentro da promessa de Deus a Abraão, lá no capítulo de número 15, a Bíblia diz que o povo seria cativo por 400 anos, mas não sairia de mãos abanando, sairia de posse de muitas fazendas. Depois que o anjo destruidor passou pela terra do Egito, a Bíblia diz que eles iam, irmãos, saindo das casas dos hebreus, iam entrando dentro do Egito e traçando um caminho, porque Faraó disse a Moisés: leva o teu povo daqui, vai embora daqui e leva todos aqueles que seguem os teus passos, isto é, todo mundo que crê como você crê, leve embora da nossa terra, leva os animais, leva os seus pertences, leva tudo que vocês têm. E enquanto eles iam saindo do Egito, eles olhavam nas casas dos egípcios e viam lá uma bandeja de prata, um copo de ouro, uma taça, um pingente, um brinco, um colar, e eles diziam: me dê, e eles diziam: toma, mas vai embora logo. E eles saíram, irmãos, de posse de muitas riquezas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o Deus que nós servimos, Deus que faz diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. E os que servem, irmãos, pode crer, nós sairemos desta crise muito mais fortalecidos pela presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta palavra, irmãos. Pode observar e guardar no teu coração. A palavra de Deus diz que eles saíram uma nação fortificada. Nem todo o plano do adversário para destruir Israel foi suficiente para deter a poderosa mão do Senhor. Deste momento que estamos vivendo, nós vamos sair mais fortalecidos. Não só a nossa vida, eu falo da nação. O Brasil, irmãos, vai sair fortalecido, porque somos uma nação que temos, irmãos, levantado missionários para o mundo inteiro. Nós temos, irmãos, reacendido a chama na Europa, nós temos pregado na África, nós temos ido aos valados. O Brasil, irmãos, é uma nação que Deus tem separado para fazer menção do seu nome. E observe o que diz a palavra de Deus: nós nos tornaremos uma nação poderosa, enriquecida. As fazendas serão, irmãos, inúmeras para a minha vida e para a sua vida. Haverá um novo tempo de Deus para cada um de nós. Eu quero convidá-los a orar neste momento. Você que preparou aí uma ceia na sua casa, nós vamos participar desta ceia. Eu vou cantar, irmãos, aqui com os irmãos, enquanto os irmãos vão preparando aí a sua mesa. Nós vamos louvar ao Senhor as duas primeiras estrofes do hino 456. Ó que fonte transbordante. Louve ao Senhor conosco aí. Vamos louvar ao Senhor. Depois nós vamos orar pelo pão e depois nós vamos cantar mais duas estrofes e vamos orar pelo cálice. Amém, meus irmãos? 456, louvemos ao Senhor. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. Amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu,
rejeita quem busca abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos dar graças pelo pão. Você apresente o pão nesta hora. Nós vamos abençoar os pães que estamos em nossas mãos. Pães feitos, irmãos, por mãos humanas, mas que certamente, irmãos, após a oração, é símbolo do corpo do Senhor, que foi partido por nós na cruz do Calvário. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e santo, nós queremos, ó Deus amado e querido, agradecê-lo por este momento que passamos na sua presença, Senhor, tão gloriosa, pela tua palavra que trouxesse ao nosso coração, pois sabemos que tu és o Deus que diferencia, Senhor, o que serve do que não serve. E para tanto te pedimos, abençoe os pães, ó Deus, que estão sendo apresentados nesta hora e aqueles a qual vão participar dele. Pai amado e querido, eu te peço estas bênçãos em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus, e amém. Você pode, irmãos, partir o pão aí em número daqueles que estão participando convosco da ceia aí na sua casa. Amém, meus irmãos? Eu vou aqui participar do meu pão. Vou pedir para o Danilo servir aqui. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Graças nós damos a Deus, irmãos. Você que tem participado do pão, nós vamos agora, irmãos, consagrar o suco que iremos participar e nós vamos apresentar ao Senhor. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui, ó Pai, em minhas mãos e na mão dos teus servos, ó Deus, estão os cálices que iremos participar, ó Deus amado e santo, símbolo do teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, que este sangue seja, meu Deus, para fortalecimento espiritual da tua igreja, para que em memória do Senhor as nossas enfermidades também possam ser curadas. Ó Deus amado e querido, pois assim nós cremos e assim agradecemos. Consagre estes cálices, ó Pai, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu vou aqui servir os nossos irmãos, você sirva aí também na sua casa. Não é proibido glorificar a Deus, viu, irmão? Nós estamos num culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças damos a Deus. Tomamos do cálice todos nós. Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, diz o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus, irmãos, louvando ao Senhor com as duas últimas estrofes do hino 456. Louvemos ao Senhor de todo o coração. Louve ao Senhor com bastante alegria. Louvado seja Deus. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta,
Deus, irei pro céu. Eu exaltarei pra sempre, pois salvou um perdido rei. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu desejei muito poder participar com os irmãos desta ceia lá no templo, poder abraçar os irmãos depois, orar com os irmãos. Mas, irmãos, que nós possamos guardar, irmãos, tudo o que Deus tem falado conosco no nosso coração. Que o Senhor continue mostrando para você que o melhor caminho ainda é servir ao Senhor com alegria. Que todos os deuses que estão aí, que todas as pessoas que oferecem, irmãos, salvação fora de Cristo, sejam envergonhados, mas que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida, e que nem as portas do inferno, a Bíblia diz, que prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pode muita gente estar fechando as portas, até mesmo para a igreja, mas as portas do céu continuam abertas para todos nós. Que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez nesta noite, na sua vida e na minha, e que você possa nesta noite receber as bênçãos de Deus sobre a tua casa. Tudo o que aconteceu com os egípcios na casa do hebreu, nenhum mal sucedeu. Que assim seja também na sua vida, na sua família e nos seus pertences, em todos os seus negócios. Que tudo te vá bem e que o Senhor continue abençoando a sua vida. Bem sabemos que hoje é a Páscoa, mas a nossa Páscoa é Jesus Cristo. O nosso Cordeiro já morreu e já ressuscitou e nos garantiu a entrada no céu pelas portas, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, o seu coração, continue falando melhor a cada um de vocês e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe você que participou conosco, você que esteve conosco até agora. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Eu quero aqui, irmãos, impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um dos irmãos. O que quer a bênção, diga comigo. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã estaremos de volta às 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical, seguindo ali, irmãos, as lições da carta aos Efésios. E à noite, às 18 horas, voltaremos com o nosso culto com a família e certamente o Senhor tem uma palavra para o teu coração mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijão no coração de cada um.